Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh
O que eu quero conversar com vocês hoje aqui um pouquinho é sobre o reino de Deus. E para falar sobre o reino de Deus, eu gostaria de fazer assim um pano de fundo. E nesse pano de fundo eu gostaria de percorrer assim um pouco do panorama da obra divina, aquilo que Deus fez por cada um de nós. E para nós falarmos de reino, o reino de Deus, nós precisamos primeiramente saber quem é o dono desse reino. E o dono do reino é Deus. E quais são os atributos daquele que nós chamamos de Deus, que temos como nosso Senhor, como nosso Deus, o nosso Pai, o Paizinho Celestial? Então, Deus conhece o universo criado, tanto matéria quanto espírito. Tudo que existe no cosmos, nas galáxias, na Terra, Deus conhece, tanto o material quanto o espiritual. Deus, Ele foi no passado, Ele é no presente e também sempre será no futuro. Deus não tem fim, Ele é eterno. Ele era, Ele é e sempre será. Ele é o Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares, todos. Não existe exceção de lugar que Deus não esteja. Ele é também o Deus onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Mesmo aquilo que nós colocamos no nosso coração e às vezes achamos que Deus não sabe, Ele sabe sim. Ele sabe todas as coisas. E Ele é onipotente também. É o Deus que tem poder sobre todas as coisas. Sobre toda a criação, sobre tudo que existe, Deus tem poder. E Ele é também santo, santo, santo. Deus é santo. E eu gostaria de ver com vocês um versículo que está lá em Romanos 14, 14, que nos diz assim: como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si só impuro, e não para quem assim o considere, para ele é impuro. Eu acho que eu passei a referência errada. Na verdade, aqui, o texto que eu quero falar com vocês é assim, que o reino de Deus, ele não consiste nas coisas materiais. O reino de Deus é aquilo que eu e você somos, é espiritual. O reino de Deus, ele é espírito. E antes de tudo, a Trindade então estava lá, e Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que se movia sobre a face das águas, eles então disseram assim: vamos criar o mundo, vamos criar a terra. Era tudo confuso, tudo misturado. Mas, mediante a palavra, Deus disse: haja luz, haja terra, separe-se a terra das águas, haja firmamento. Pela palavra, Deus criou todas as coisas. E assim, então, foi a criação. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o governo do homem. Primeiramente, o governo do homem. Deus, como Criador de todas as coisas, então Deus plantou lá o jardim do Éden, e depois de tudo organizado, Deus disse: façamos o homem, Gênesis 1, 26 a 28. Vamos ver se esse eu acertei. Então está lá. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra,
domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus criou tudo e ali ele plantou então o jardim e colocou também o homem. Porém, lá no centro do jardim, Deus colocou a árvore do conhecimento e do bem e do mal. E esta não deveria ser tocada e nem comida. Daí nós conhecemos a história, né? Vem a serpente, que aqui representa Satanás, e colocou na cabeça do homem que eles poderiam sim. A única diferença seria que, se eles não conheciam nem o bem e nem o mal, a partir do momento então que eles comessem desse fruto, por ser a árvore da vida, eles também conheceriam o bem e o mal, e viveriam para sempre também. E a desobediência aqui, então, nós podemos chamar ela de pecado. E a palavra diz, lá em Gênesis 3,17, diz, maldita é a terra por sua causa. Também no versículo 19 diz que com o suor do seu rosto você comerá o pão. Você é pó e ao pó voltará. E isto então foi o acontecimento da morte, a morte física. Por fim, então, o homem foi expulso lá do paraíso. E com esse pecado, com essa desobediência, o homem então tinha recebido o governo de Deus e ele transfere pelo pecado, pela desobediência, esse governo a Satanás. Foi transferido pelo homem então. E nós sabemos muito bem que existem só dois reinos. Existe o reino de Deus e o reino de Satanás. Só existem dois senhores, Deus e o diabo. Mas sobre esse governo nós não precisamos falar, porque ele por si só já é conhecido, né? E por todo o Velho Testamento ali então, toda a história do povo de Israel, a perversidade veio se multiplicando. Por quê? Porque eles estavam vivendo debaixo de um governo da lei e não sobre o governo da graça. E Deus então ficou, por 400 anos mais ou menos, ele ficou sem se pronunciar, ficou quieto, sem trazer uma palavra sequer para o povo. Mas lá pelas tantas apareceu João Batista, então, que foi anunciando aquele que seria o Messias. E a Trindade novamente, então, reunida, resolvem mandar o Salvador. Mandar aquele que seria o nosso Salvador, o libertador, o resgatador, para que a graça pudesse chegar até nós, findando então o governo da lei. E a Trindade então fica desfalcada porque um dos membros, né, o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Filho então deixa a Trindade e vem aqui para a terra para nascer como menino Jesus, sendo humano, mas também sendo Deus. Ele teve sua infância normal, foi uma criança normal como nós, nasceu lá da Virgem Maria, né, seu pai José, e teve uma infância da mesma forma como qualquer um de nós tivermos, mesmo sendo ele Deus. E aqui eu entro com o meu segundo ponto, que é sobre, quero falar sobre a restauração. Não é justo que geração após geração paguem pelo pecado de outrem. Não fomos nós que pecamos, aquele primeiro pecado não foi culpa sua nem minha. Foi Adão, o primeiro Adão que pecou. E Jesus, enquanto humano, então, ele andou pela terra, né? Pregando arrependimento, curando doentes, ensinando, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Mas, com tudo isso ainda, a humanidade não tinha sido justificada. Ela precisava de uma justificação. E essa justificação ela só poderia acontecer através da morte de um santo, de um puro, de um que não tivesse pecado algum. E isto foi o que aconteceu então com Jesus Cristo, substituindo então o nosso pecado,
o meu pecado, o teu pecado, sendo a remissão. Jesus se fez pecado por nós. E eu gostaria de ver com vocês Colossenses 2,15, que diz assim: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse foi o triunfo teu e o meu lá na cruz, despojando os poderes das trevas e tomando para si, então, resgatando o pecado que era meu e teu. A cruz, ela desmascarou o pecado de Satanás, desmascarou o governo de Satanás. E Jesus vai lá, então, lá no inferno, e chega para Satanás e diz aqui, ó, me dá aqui, nem a chave do inferno, a tua casa, você vai ter mais. Jesus acaba com o império da morte. Então houve a substituição do pecado lá do primeiro Adão pela morte de um sem pecado. Nós todos estávamos mortos em delitos e pecados. Toda a injustiça que vivíamos, que era o pecado, agora é anulada por Cristo Jesus lá na cruz. Então, ele morre e desfaz todo o governo das trevas. Gálatas 2,20 nos diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo foi crucificado. Então nós já não precisamos mais nos preocupar com o pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo derrotou o pecado lá na cruz do Calvário. E nos remiu assim de toda a culpa. Jesus morreu por nós, a nossa morte, e nos deu a vida, nos trouxe vida. E eu gostaria agora, para dar mais base, dar mais consistência a esta palavra, eu gostaria de convidar o Hernani, que viesse até aqui à frente. Por gentileza, Hernani. O Hernani vai trazer uma palavra aqui para vocês que é maravilhosa. Só um pouquinho, Hernani. Chega aqui até o meio, por gentileza. O Hernani tem um testemunho que ele vai trazer para nós nesta noite. Tudo bem, Hernani? Tudo bem. Seja bem-vindo. Eu sou o Hernani, sou recém-chegado na igreja. Vim aqui através da minha ex-mulher, que, vendo o meu desequilíbrio, né, de novo, reincidindo em erro, perdido, enfim, né, me trouxe aqui, me apresentou no dia 5 de setembro, onde eu fui tocado, gostei muito da igreja, achei muito alegre, muito o louvor, muito edificante, gostei da igreja. Quando eu fui convidado para aceitar a salvação através de Cristo Jesus, levantei minha mão, fui bem recebido, fui indicado para fazer a integração na igreja, né? E assim eu fiz, né? No outro final de semana, dia 12, eu comecei a fazer a integração aqui na igreja, onde eu conheci o apacentador Marcelo, que já foi me indicando o que eu deveria fazer, né? E por coincidência tinha a integração, que aconteceria no outro final de semana, foi o que eu fiz, né? Resolvi percorrer esse caminho e foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque o que eu senti lá, eu não senti em igreja nenhuma. Eu fui criado na católica, fiz catequese, fiz crisma, depois conheci o espiritismo, enfim, o que eu senti lá, eu não senti em lugar nenhum, tá? Eu sempre fui um cara muito curioso, assim, né?
Tipo, apesar de ter vindo de uma família religiosa e tudo, eu sempre tive aquela curiosidade, sempre queria curtir a vida, ver acontecer, viajar, né? Então, quando eu fui me perdendo em mim mesmo, né? Apesar de eu sempre orar, sempre buscar Jesus, tudo, eu fui me perdendo, descobrindo a duros tragos, né? Que Deus é amor e o maligno é o prazer, né? Que vai tá escondidinho ali, a gente acha que está curtindo, que está vivendo e, bem dizer, a gente está se misturando com o que não deve, né? E quando você aceitou Jesus para cá, qual foi a mudança na tua vida? Olha, eu me sentia depressivo, amarrado àquela vida de beber, de uso de drogas lícitas e ilícitas, enfim. De repente, eu me senti liberto, eu saí de lá me sentindo outra pessoa, mudou completamente assim, o meu ser, minha forma de ver as coisas. Eu comecei a ver nos outros o que é a atitude do bem e do mal, né? Comecei a discernir melhor as coisas. Comecei a ter esperança no futuro, ter esperança em mim mesmo, do que já não tinha mais, né? Hoje você sente paz, sente alegria, Nossa. tem uma vida diferente da vida anterior que você tinha? Completamente diferente. Eu me sinto instigado a fazer parte dessa igreja, eu me sinto muito agradecido por cada um que dedica a sua vida aqui, dedica a sua vida a Jesus Cristo, a pregação da palavra, esse louvor esplêndido que aqui existe. É magnífico mesmo. Muito obrigado a todos que fazem parte dessa igreja. Amém. Vamos aplaudir Jesus na vida do Hernani? Obrigado, Hernani. Obrigado. Esta é a vida que vale a pena ser vivida. A vida é transformada em Cristo Jesus. E só Jesus Cristo é que faz essas coisas. Não tem como você viver uma vida miserável e sozinho, pelas forças próprias. É muito difícil. Porque existe um poder espiritual que atua nessas áreas. Mas Jesus Cristo é aquele que liberta. Jesus Cristo é esse que nós estamos pregando. Jesus Cristo é esse que transformou a vida do Hernani. A igreja, como corpo de Cristo, ela não tem placa denominacional, mas é a igreja de Cristo Jesus sobre toda a terra. E a igreja é o corpo porque Cristo é o cabeça. Em 1 Coríntios 12, 27, vai dizer assim lá para nós, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é individualmente membro deste corpo. Então, somos membros do corpo de Cristo. E a igreja é a igreja viva, a igreja amada de Cristo Jesus. E para servir esta igreja viva, este corpo de Cristo, nós temos então a nossa igreja local, as igrejas locais, várias, diversas. E nós aqui como Comunhão Cristã Aba, nós temos tido a oportunidade de servir muitas e muitas pessoas. Servir todos aqueles que chegam precisando de um Salvador. Aqui nós temos a comunhão dos santos, nós evangelizamos e nós servimos os santos do Senhor Jesus. E temos aqui dentro da Comunhão Cristã Aba muitos departamentos, muitos ministérios, servindo a esse corpo então. E nós fazemos parte da integração. E dentro da integração, nós temos a oportunidade. A integração, ela é a porta de entrada da igreja. É onde as pessoas chegam e nós podemos receber eles então e poder caminhar por um tempo dentro da integração. Nós temos por lema, aqui na Comunhão Cristã Aba, salvar vidas e formar líderes. Caminhamos também dentro da visão das 4 ênfases lá de
Atos 2, 46 e 47, que são a edificação, a comunhão, a celebração e a evangelização. A forma de governo dessa igreja local são os 5 ministérios: ministério apostólico, profético, ensino, evangelização e também o ministério pastoral. Ainda trabalhamos com vários outros assuntos da vida cristã, como perdão, autoridade espiritual, relacionamento com o Pai, dentre outros. Se para você algumas coisas dessas que eu falei ficaram meio estranhas, é porque você deve vir para a integração. Se você já está conosco aqui, tem participado das nossas celebrações, nós gostaríamos de fazer o convite para vocês, para que vocês viessem para a integração, participar conosco na integração. Por quê? Porque, como eu falei, é a porta de entrada. Então, se você pretende fazer parte de um grupo familiar, você deve vir para a integração. Nós temos de sistema de relógio, nós temos 10 lições que são ministradas aqui, 10 assuntos que nós abordamos. Também temos o nosso tempo de comunhão já na integração. E também temos o nosso retiro. No retiro nós temos mais 10 assuntos para tratarmos dentro da integração. Temos esse nosso próximo retiro, será no dia 3 e 4 de dezembro. E já queremos então deixar o convite aqui para vocês, que vocês possam participar. Como eu falei, ele é de forma rotativa. E nós temos integração quando? Quartas-feiras às 16 horas para as mulheres, aos sábados às 16 horas temos para o público geral e também para o TIM. Nos domingos, às 16 horas, nós temos para o público em geral. E segunda-feira, às 20 horas, também público geral. Todos vocês são bem-vindos, será uma honra ter vocês aqui. Nós temos uma equipe aí capacitada, treinada para pastorear a vida de vocês e caminhar assim dentro desse corpo que chama-se igreja. Amém?